Empresário despejado por amigo que roubou sua ideia e agora ele surpreende no tribunal. A atmosfera no tribunal era eletrizante. O coração de Rodrigo batia forte, como se quisesse sair do peito. Ele olhava ao redor, sentindo os olhares pesados dos jornalistas, que aguardavam ansiosos por um drama maior que qualquer enredo de novela. A acusação era clara: traição. Seu sócio, André, o amigo de anos, havia tomado uma ideia que poderia mudar o mercado. E não era apenas uma ideia comum. Era a ideia que ele acalentava, que acordava cada dia e dormia cada noite. Uma verdadeira revolução na área em que atuavam. Agora, tudo estava em risco. Era como se visse sua vida desmoronando em câmera lenta. Como ele pôde fazer isso comigo? A dor ardia dentro dele. Olhando para André, que estava impassível, parecia que não havia remorso em seus olhos. A traição gritava em cada gesto do amigo, e isso cortava mais do que qualquer faca. O julgamento começava, e ele se sentia como um animal encurralado, prestes a perder tudo. A empresa que ele havia construído com tanto sacrifício, sua reputação intacta e todo o futuro que sonhou. O juiz entrou e o murmúrio cessou. Os advogados apresentaram suas argumentações. Mas Rodrigo sentiu que estava em um pesadelo do qual não conseguia acordar. À medida que as provas contra ele eram apresentadas, seu estômago se revirava. O mundo corporativo em São Paulo era implacável, e ele sabia que falhar ali significava mais que perder um caso. Significava perder tudo. E quando ele achava que nada poderia piorar, André fez algo impensável. Revelou um documento confidencial, a comprovação de que criou uma startup a partir da ideia que era de Rodrigo. Foi como se uma bomba tivesse explodido na sala. As reações foram instantâneas. Sussurros ecoaram. Como um sócio poderia fazer isso? O peso da traição pairava como uma nuvem negra. Mas Rodrigo não era um homem comum. No fundo, uma faísca de estratégia começava a brotar. Ele sabia que não podia se deixar ser apenas a vítima. Olhando atentamente, percebeu algo nos olhares de seus aliados na sala. Um deles, sua ex-assistente, tinha expressões de quem sabia mais do que estava ali exposto. Que segredos ela guardava? Aos poucos, Rodrigo percebeu que poderia ter aliados inesperados em toda aquela confusão. A tensão aumentava quando ele tomou a decisão de investigar André por conta própria. E enquanto suas emoções oscilavam entre a ideia de se vingar e a necessidade de recuperar sua honra, uma revelação começou a surgir. André não era apenas o traidor. Havia algo mais obscuro em seu passado que poderia colocar tudo a perder para ambos. Rodrigo se lembrou de algo que ouvira uma vez sobre um projeto fracassado que estava enraizado na história de André. E se isso fosse a chave para o seu sucesso? Agora, mais do que nunca, Rodrigo se questionava. Até onde ele estaria disposto a ir? O que ele sacrificaria em nome da vingança? O tribunal estava tenso, os olhares dos espectadores fixos nas suas reações. O momento crucial se aproximava. Rodrigo estava prestes a realizar a revelação que poderia mudar todo o jogo, e em um instante hesitou. E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A hesitação de Rodrigo fez o tempo parecer parar.
Ele estava prestes a expor André quando algo inesperado rompeu o clima tenso da sala. Uma mulher, que parecia ter saído do nada, entrou pela porta dos fundos do tribunal. Era Juliana, uma ex-colega da faculdade, cujo rosto já não lhe era tão familiar. Mas o que a trouxe ali deixou todos em choque. Ela carregava uma pasta cheia de documentos. "Espere!" ela gritou, sua voz ecoando como um trovão. Todos os olhos se voltaram para ela, e o murmúrio na sala aumentou, como se o mistério tivesse sido revelado ali mesmo. Rodrigo sentiu um frio na barriga. O que Juliana poderia ter naquela pasta? Com mãos trêmulas, ela se aproximou do juiz, pedindo a palavra. Não havia como voltar atrás agora. As pessoas na sala começavam a sussurrar, ansiosos por saber o que aconteceria a seguir. Eu tenho provas, Juliana afirmou, ofegante, enquanto abria a pasta. Provas que ligam André a um esquema de roubo de ideias, muito maior do que vocês imaginam. As palavras dela foram como um soco no estômago de Rodrigo. O olhar de André se transformou. Pela primeira vez, vi um relevo de medo em seus olhos. Juliana começou a passar as folhas, revelando documentos que pareciam até legais, com detalhes que Rodrigo nunca pensou que existissem. O público estava em alvoroço. André não só roubou a ideia de Rodrigo, mas também colidiu com outros projetos e sabotou concorrentes. O que ela dizia era devastador. Rodrigo mal conseguia processar. Mas o que mais chocou Rodrigo foi quando Juliana se virou para ele e, com uma expressão de dor, afirmou: "E eu tenho muito mais, Rodrigo. Você precisa entender. Você não é apenas uma vítima aqui." As palavras dela ressoavam como um eco ameaçador. Por um segundo, ele sentiu sua realidade desmoronar. O que ela poderia querer dizer? André, em uma súbita reação, gritou: "Você está mentindo! Isso é uma conspiração!" Mas suas palavras estavam perdidas em meio ao tumulto. Rodrigo olhou para Juliana. Seu sangue gelou. O passado deles estava muito mais interligado do que ele imaginava. Em um breve flash, ele se lembrou. Eles tinham um projeto, de uma ideia que julgaram promissora na faculdade. Mas isso era só o começo. "Rodrigo", Juliana começou a explicar. "Você não se lembra? Nós estávamos todos envolvidos. André me procurou e confiou em mim. Me usou como isca para conseguir tudo isso. Eu achei que ele estava apenas tentando seguir em frente. Mas ele se aproveitou de todos nós." A confissão dela lançou uma sombra sobre todos os rostos presentes. Agora a traição parecia ainda mais ampla. Rodrigo não podia acreditar. Ele tentava conectar os pontos, mas a angústia crescia como um nó em sua garganta. André não era apenas um sócio desleal, mas parte de um jogo muito maior e sombrio. O juiz pediu silêncio, mas a sala estava empolvorosa. Pessoas cochichavam, outras aplaudiam, mas a verdade era inegável. Eu preciso saber tudo. Rodrigo respirou fundo, enquanto a tensão da sala se afunilava ao seu redor. O que mais Juliana sabia? Quais segredos ainda poderiam ser revelados? E o que isso significava para o futuro dele, da sua empresa e da sua vida? O tribunal estava prestes a se transformar em um palco de revelações, e Rodrigo sabia que a reviravolta tinha apenas começado. Ele olhou fixamente para André, os medos e incertezas inundando seu coração, enquanto o cerco se fechava. Estava apenas no começo. O que mais estaria escondido sob as camadas de traição e ambição dos que pensava conhecer? Rodrigo olhou fixamente para Juliana, tentando processar a onda de informações que acabara de receber. As palavras dela reverberavam em sua mente, cada uma faca cortando seus pensamentos. A sala estava em alvoroço, mas tudo o que conseguia ouvir era o pulso acelerado do seu coração e a respiração pesada de André, que agora parecia um animal encurralado. Juliana avançou um passo, sua pasta tremendo em suas mãos.
André estava por trás de muito mais, Rodrigo. Ele não apenas roubou a sua ideia, mas orquestrou um esquema com outros empresários que você jamais imaginou. O juiz tentou impor a ordem, mas a sala já estava em caos. Rodrigo sentia seu mundo desmoronar de novo. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, sua voz carregada de desespero. Do que você está falando? Juliana respirou fundo. Lembra daquele projeto que você e André estavam desenvolvendo? Juntos? Aquela ideia que acabou nunca saindo do papel? Ele se aproveitou disso. Ele foi o responsável por sabotá-la, deixá-la morrer, e usou você como um escudo enquanto trabalhava em algo muito maior. As palavras dela deixaram Rodrigo paralisado. Sua mente girava, tentando juntar as peças. Você está dizendo que eu fui um peão no jogo dele? E que ele manipulou todo mundo? O peso da traição se tornava insuportável. Sim. Foi assim que ele conseguiu os investidores e agora está prestes a lançar um produto que não é só a sua ideia. É uma versão distorcida, um reflexo deturpado do que vocês tinham na faculdade. Juliana disse, sua voz esmorecendo enquanto falava. Rodrigo se virou para André, os olhos cheios de fúria e confusão. Você fez tudo isso, não é? Você era meu amigo. A traição agora parecia imensurável, uma lâmina no peito. André, que durante todo o tempo estava em silêncio, finalmente falou. Você não entende, Rodrigo. Eu prometi que sairíamos da pobreza. Você não tinha visão. A raiva na voz de André era palpável, mas o medo também. A sala estava empolvorosa e Rodrigo sentiu o chão tremer sob seus pés. Mas então, uma sirene cortou o ar, alta e estridente. As portas do tribunal se abriram abruptamente. E 2 policiais entraram, suas fardas iluminadas pelas luzes da sala. Atenção todos! Um dos oficiais gritou, sua voz firme. Estamos aqui para prender André Mendes por crimes relacionados a fraudes e formação de quadrilha. O murmúrio na sala tornou-se um grito de incredulidade. Rodrigo congelou. Prender? Como assim? Ele olhou para Juliana em busca de respostas. Mas ela parecia tão chocada quanto ele. Isso não pode estar acontecendo, André gritou, tentando recuar, mas não havia para onde ir. Eu não fiz nada. Foi tudo um mal-entendido. Os policiais avançaram para André e Rodrigo se sentiu dividido entre a satisfação da justiça e a sensação avassaladora de perda. O amigo que lhe havia traído agora estava prestes a ser levado preso. Mas e quanto a tudo que já havia perdido? As noites sem dormir, os planos jogados no lixo. Mas antes que pudesse pensar mais, Juliana puxou seu braço. Rodrigo, temos que sair daqui. Há muito mais que você não sabe. O olhar dela era sério, urgente. Podemos mudar isso. Podemos expor a verdade. Quando começaram a se mover, Rodrigo olhou para trás. Sua mente uma tempestade de emoção. O que mais estava escondido? Qualquer. Poderia ser o próximo a cair. E a realidade de que ele estava no meio de um conflito muito maior do que imaginava o deixou gelado. O tribunal se tornara um campo de batalha, e ele estava apenas começando a entender o que estava em jogo. A verdade parecia uma sombra à espreita, e ele estava prestes a entrar em um labirinto de revelações. Juliana, espera! O que você sabe? Mas a resposta dela ficou presa na garganta enquanto eles se afastavam. Uma nova luta estava apenas começando, e a confusão parecia mais profunda do que antes. O que mais poderia ser revelado? E quem mais estava envolvido nisso tudo? A tensão no ar era palpável, e o futuro de Rodrigo parecia tão nebuloso quanto suas esperanças. Rodrigo e Juliana saíam apressados do tribunal, o coração dele ainda acelerado em meio à confusão. Esperança? O que você quer dizer com isso?
Ele perguntou, olhando para a ex-colega com uma mistura de ansiedade e desconfiança. Rodrigo, por favor, deixe-me explicar. Juliana pedia, puxando-o para um canto afastado, enquanto a multidão se aglomerava e murmurava em choque. O que você viu hoje foi apenas a ponta do iceberg. André tem aliados que você nem imagina. Isso ultrapassa qualquer traição que você já conheceu. Aliados? Do que você está falando? A angústia em sua voz era clara. Rodrigo sentiu o peso das palavras dela, um fardo difícil de carregar. Se você tem mais informações, tem que compartilhar. Não temos tempo a perder. Juliana olhou ao redor, como se temesse que alguém os ouvisse. Eu fui procurada por outras pessoas. Outras vítimas de André. Ele não é apenas um amigo traidor. Ele é parte de um esquema muito maior. Um verdadeiro ladrão de ideias. Sua voz aumentava a intensidade, e Rodrigo podia ouvi-la tremendo. Uma rede de roubo de ideias? Como isso funciona? A mente de Rodrigo girava, imaginando cenários obscuros. Ele sentia que o chão se movia sob seus pés. Ela respirou fundo. Ele se juntou a investidores que estão atrás de ideias promissoras, e ele não hesita em usar qualquer um, até amigos como você, para levantar dinheiro. Eu tenho provas, gravações de reuniões secretas que ele fez com esses investidores. Ele estava planejando tudo isso antes mesmo de seu projeto ter morrido. Gravações? A mente de Rodrigo estava em chamas. Onde você as tem? Precisamos disso para desmascará-lo. Mas e se isso for arriscado? E se ele descobrir? Precisamos correr. Juliana disse, olhando mais uma vez para a porta do tribunal, onde André estava sendo confrontado pelos policiais. Mas não é só isso. O pior está por vir. O que acontecia nas reuniões era ainda mais horrendo. Nesse instante, a sala explodiu em tumulto novamente. Os jornalistas e espectadores começaram a se agitar, e Rodrigo virou-se para ver André sendo empurrado para fora, algemado. Mas o que chamou sua atenção foi o olhar frio e calculado que André lançou na direção deles antes de ser levado. Alguma coisa não estava certa. Juliana, você conhece alguém ligado a esses investidores? Rodrigo questionou, sua mente acelerando. Se ele tiver algum tipo de proteção, isso pode se complicar. Juliana hesitou. Na verdade, sim. Tem alguém, um nome que pode estar por trás disso tudo. Ela parou, trancando os olhos em Rodrigo, como se pesasse suas palavras. É a sua irmã, Ana. Rodrigo congelou. O quê? Você está dizendo que minha irmã está envolvida nesse esquema? Isso não pode ser verdade. Ela continuou, sua voz mais baixa, mais intensa. Estive ouvindo. Ela está se encontrando com André. Eles estavam planejando algo juntos para criar um produto que rivalizasse com o que você tinha em mãos. E você precisa saber. Ela pode ter sido uma das principais responsáveis pela sabotagem do seu projeto. Não. Isso não faz sentido. Rodrigo murmurou, seu coração batendo violentamente. A ideia de sua própria irmã ter um papel nesse engano se instalava como um veneno em suas veias. Ela é minha irmã. Não pode ser assim. Juliana segurou seu braço, olhando em seus olhos, e disse: Você precisa descobrir a verdade, Rodrigo. Se André já está sendo preso, pode ser só o começo. Você precisa se proteger e descobrir o que realmente está acontecendo. A tensão estava no ar. Rodrigo se sentia dividido, perdido. O mundo que ele conhecia se despedaçava. Ele olhou para Juliana. E agora? O que devemos fazer? Vamos até ela. Precisamos saber até onde vai essa traição. Precisamos saber, será difícil, mas temos que descobrir antes que seja tarde demais. Uma determinação renovada brilhou nos olhos dela. E com isso, uma nova jornada estava prestes a começar. Um caminho repleto de desafios e segredos. Mas Rodrigo sabia que estava se aproximando de algo muito maior do que imaginava. Uma sombra pairava sobre sua família,
enquanto o eco da verdade ainda estava por vir. O que mais estava escondido? E mais importante, até onde ele poderia ir para proteger? O que ainda restava? Rodrigo e Juliana saíram apressados do tribunal, o coração dele ainda acelerado em meio à confusão. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, olhando para a ex-colega com uma mistura de ansiedade e desconfiança. Rodrigo, por favor, deixe-me explicar. Juliana pedia, puxando-o para um canto afastado, enquanto a multidão se aglomerava e murmurava em choque. O que você viu hoje foi apenas a ponta do iceberg. André tem aliados que você nem imagina. Isso ultrapassa qualquer traição que você já conheceu. Aliados? Do que você está falando? A angústia em sua voz era clara. Rodrigo sentiu o peso das palavras dela, um fardo difícil de carregar. Se você tem mais informações, tem que compartilhar. Não temos tempo a perder. Juliana olhou ao redor, como se temesse que alguém os ouvisse. Eu fui procurada por outras pessoas, outras vítimas de André. Ele não é apenas um amigo traidor, ele é parte de um esquema muito maior, um verdadeiro ladrão de ideias. Sua voz aumentava em intensidade e Rodrigo podia ouvi-la tremendo. Uma rede de roubo de ideias? Como isso funciona? A mente de Rodrigo girava, imaginando cenários obscuros. Ele sentia que o chão se movia sob seus pés. Ela respirou fundo. Lembra daquele projeto que você e André estavam desenvolvendo juntos? Aquela ideia que acabou nunca saindo do papel? Ele se aproveitou disso. Ele foi o responsável por sabotá-la, deixá-la morrer. E usou você como um escudo, enquanto trabalhava em algo muito maior. As palavras dela. Que ele manipulou todo mundo. O peso da traição se tornava insuportável. Sim, foi assim que ele conseguiu os investidores e agora está prestes a lançar um produto que não é só sua ideia. É uma versão distorcida, um reflexo deturpado do que vocês tinham na faculdade. Juliana disse, sua voz esmorecendo enquanto falava. Rodrigo se virou para André, os olhos cheios de fúria e confusão. Você fez tudo isso, não é? Você era meu amigo. A traição agora parecia imensurável, uma lâmina no peito. André, que durante todo o tempo estava em silêncio, finalmente falou. Você não entende, Rodrigo. Eu fiz isso por nós. Eu prometi que sairíamos da pobreza. Você não tinha visão. A raiva na voz de André era palpável, mas o medo também. A sala estava empolvorosa e Rodrigo sentiu o chão tremer sob seus pés. Mas então uma sirene cortou o ar, alta e estridente. As portas do tribunal se abriram abruptamente e 2 policiais entraram, suas fardas iluminadas pelas luzes da sala. Atenção, todos! Um dos oficiais gritou, sua voz firme. Estamos aqui para prender André Mendes por crimes relacionados a fraudes e formação de quadrilha. O murmúrio na sala tornou-se um grito de incredulidade. Rodrigo congelou. Prender? Como assim? Ele olhou para Juliana em busca de respostas, mas ela parecia tão chocada quanto ele. Isso não pode estar acontecendo, André gritou, tentando recuar, mas não havia para onde ir. Eu não fiz nada, foi tudo um mal-entendido. Os policiais avançaram para André, e Rodrigo se sentiu dividido entre a satisfação da justiça e a sensação avassaladora de perda. O amigo que lhe havia traído agora estava prestes a ser levado preso. Mas e quanto a tudo que já havia perdido? As noites sem dormir, os planos jogados no lixo. Mas antes que pudesse pensar mais, Juliana puxou seu braço. Rodrigo, temos que sair daqui. Há muito mais que você não sabe. O olhar dela era sério, urgente. Podemos mudar isso. Podemos expor a verdade. Quando começaram a se mover, Rodrigo olhou para trás. Sua mente, uma tempestade de emoção. O que mais estava escondido? Qualquer um poderia ser o próximo a cair.
E a realidade de que ele estava no meio de um conflito muito maior do que imaginava o deixou gelado. O tribunal se tornara um campo de batalha, e ele estava apenas começando a entender o que estava em jogo. A verdade parecia uma sombra à espreita, e ele estava prestes a entrar em um labirinto de revelações. Juliana, espera, o que você sabe? Mas a resposta dela ficou presa na garganta enquanto eles se afastavam. Uma nova luta estava prestes a começar. Um caminho repleto de desafios e segredos. Mas Rodrigo sabia que estava se aproximando de algo muito maior do que imaginava. Uma sombra pairava sobre sua família, enquanto o eco da verdade ainda estava por vir. O que mais estava escondido? E mais importante, até onde ele poderia ir para proteger o que ainda restava? Quando saíram do tribunal, Juliana parecia um misto de nervosismo e determinação. Precisamos ir até a casa da sua irmã agora, ela disse, puxando-o. Ela tem que ser confrontada. Não podemos perder mais tempo. Rodrigo sentiu o estômago revirar. E se ela realmente estiver envolvida? Se for, verdade o que você disse? A ideia de sua irmã estar na mesma rede de traição o deixava angustiado. Antes que pudesse pensar mais, Juliana parou abruptamente. O olhar dela parecia distante, quase vazia. Rodrigo, há algo que eu não te contei. Algo que me faz acreditar que André não é o único traidor. O que ela disse fez o coração dele disparar. Você precisa saber que eu encontrei uma gravação. Uma conversa entre sua irmã e André. Ela não estava apenas envolvida. Ela estava no centro de tudo. Não, Rodrigo não conseguia processar. Isso não é possível. Minha irmã jamais faria isso. Ele sentia o chão se desmoronando sob seus pés. Onde você conseguiu essas gravações? Na casa dela. Eu estava tentando juntá-las, mas não consegui. Mas Rodrigo é mais sério do que você imagina. Juliana olhou em seus olhos com uma intensidade que o fez estremecer. Se não fizermos nada, pode ser tarde demais. Precisamos ir agora. Ele sentiu a urgência. Mas o que aconteceu a seguir, ninguém poderia prever. Uma explosão estourou na rua em frente ao tribunal. Todo o vidro estremeceu, e o barulho ensurdecedor fez todo mundo gritar. Rodrigo e Juliana foram lançados para o chão junto com a multidão. O que estava acontecendo? Quando a poeira assentou e as pessoas começaram a se levantar, foi como se o tempo tivesse parado. No meio da confusão, Rodrigo olhou em volta. Ele viu André. Ele estava livre, apesar da prisão, rindo. E então, como se tivesse poderes mágicos, ele apontou diretamente para Rodrigo e Juliana antes de desaparecer na multidão. O que foi isso? Rodrigo estava em choque. O coração disparando. As palavras de Juliana se misturavam na cabeça dele, e em um último pensamento de clareza, ele percebeu. Tudo o que ele achava saber estava em risco de se desfazer completamente. Ele está se protegendo, Rodrigo. Temos que descobrir o que ele planeja. Juliana disparou, mas já era tarde. Uma onda de pânico tomou a cidade. E tudo o que Rodrigo conseguia pensar era na irmã dele e nas revelações que o esperavam. O mundo virou de cabeça para baixo. E ele sabia que apenas começava a descobrir a verdade. Uma verdade que poderia mudar tudo. Rodrigo e Juliana saíram apressados do tribunal, o coração dele ainda acelerado em meio à confusão. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, olhando para a ex-colega com uma mistura de ansiedade e desconfiança. Rodrigo, por favor, deixe-me explicar. Juliana pedia, puxando-o para um canto afastado enquanto a multidão se aglomerava e murmurava em choque. O que você viu hoje foi apenas a ponta do iceberg. André tem aliados que você nem imagina. Isso ultrapassa qualquer traição que você já conheceu. Aliados?
Do que você está falando? A angústia em sua voz era clara. Rodrigo sentiu o peso das palavras dela, um fardo difícil de carregar. Se você tem mais informações, tem que compartilhar. Não temos tempo a perder. Juliana olhou ao redor, como se temesse que alguém os ouvisse. Eu fui procurada por outras pessoas, outras vítimas de André. Ele não é apenas um amigo traidor. Ele é parte de um esquema muito maior, um verdadeiro ladrão de ideias. Sua voz aumentava em intensidade, e Rodrigo podia ouvi-la tremendo. Uma rede de roubo de ideias? Como isso funciona? A mente de Rodrigo girava, imaginando cenários obscuros. Ele sentia que o chão se movia sob seus pés. Ela respirou fundo. Lembra daquele projeto que você e André estavam desenvolvendo juntos? Aquela ideia que acabou nunca saindo do papel? Ele se aproveitou disso. Ele foi o responsável por sabotá-la, deixá-la morrer. E usou você como um escudo, enquanto trabalhava em algo muito maior. As palavras dela deixaram Rodrigo paralisado. Sua mente girava, tentando juntar as peças. Você está dizendo que eu fui um peão no jogo dele? E que ele manipulou todo mundo? O peso da traição se tornava insuportável. Sim, foi assim que ele conseguiu os investidores. E agora está prestes a lançar um produto que não é só a sua ideia. É uma versão distorcida, um reflexo deturpado do que vocês tinham na faculdade, Juliana disse, sua voz esmorecendo enquanto falava. Rodrigo se virou para André, os olhos cheios de fúria e confusão. Você fez tudo isso, não é? Você era meu amigo. A traição agora parecia imensurável, uma lâmina no peito. André, que durante todo o tempo estava em silêncio, finalmente falou. Você não entende, Rodrigo. Eu fiz isso por nós. Eu prometi que sairíamos da pobreza. Você não tinha visão. A raiva na voz de André era palpável, mas o medo também. A sala estava empolvorosa e Rodrigo sentiu o chão tremer sob seus pés. Mas então uma sirene cortou o ar, alta e estridente. As portas do tribunal se abriram abruptamente e 2 policiais entraram, suas fardas iluminadas pelas luzes da sala. Atenção todos! Um dos oficiais gritou, sua voz firme. Estamos aqui para prender André Mendes por crimes relacionados a fraudes e formação de quadrilha. O murmúrio na sala tornou-se um grito de incredulidade. Rodrigo congelou. Prender? Como assim? Ele olhou para Juliana em busca de respostas, mas ela parecia tão chocada quanto ele. Isso não pode estar acontecendo! André gritou, tentando recuar, mas não havia para onde ir. Eu não fiz nada, foi tudo um mal-entendido. Os policiais avançaram para André e Rodrigo se sentiu dividido entre a satisfação da justiça e a sensação avassaladora de perda. O amigo que lhe havia traído agora estava prestes a ser levado preso. Mas e quanto a tudo que já havia perdido? As noites sem dormir, os planos jogados no lixo. Mas antes que pudesse pensar mais, Juliana puxou seu braço. Rodrigo, temos que sair daqui. Há muito mais que você não sabe. O olhar dela era sério, urgente. Podemos mudar isso. Podemos expor a verdade. Quando começaram a se mover, Rodrigo olhou para trás, sua mente uma tempestade de emoção. O que mais estava escondido? Qualquer um poderia ser o próximo a cair. E a realidade de que ele estava no meio de um conflito muito maior do que imaginava o deixou gelado. O tribunal se tornara um campo de batalha, e ele estava apenas começando a entender o que estava em jogo. A verdade parecia uma sombra à espreita, e ele estava prestes a entrar em um labirinto de revelações. Juliana, espera! O que você sabe? Mas a resposta dela ficou presa na garganta, enquanto eles se afastavam. Uma nova luta estava prestes a começar. Um caminho repleto de desafios e segredos, mas Rodrigo sabia.
que estava se aproximando de algo muito maior do que imaginava. Uma sombra pairava sobre sua família, enquanto o eco da verdade ainda estava por vir. O que mais estava escondido? E mais importante, até onde ele poderia ir para proteger o que ainda restava? Quando saíram do tribunal, Juliana parecia um misto de nervosismo e determinação. Precisamos ir até a casa da sua irmã agora, ela disse, puxando-o. Ela tem que ser confrontada. Não podemos perder mais tempo. Rodrigo sentiu o estômago revirar. E se ela realmente estiver envolvida? Se for verdade o que você disse, a ideia de sua irmã estar na mesma rede de traição o deixava angustiado. Antes que pudesse pensar mais, Juliana parou abruptamente. O olhar dela parecia distante, quase vazia. Rodrigo, há algo que eu não te contei, algo que me faz acreditar que André não é o único traidor. O que ela disse fez o coração dele disparar. Você precisa saber que eu encontrei uma gravação. Uma conversa entre sua irmã e André. Ela não estava apenas envolvida. Ela estava no centro de tudo. Não. Rodrigo não conseguia processar. Isso não é possível. Minha irmã jamais faria isso. Ele sentia o chão se desmoronando sob seus pés. Onde você conseguiu essas gravações? Na casa dela. Eu estava tentando juntá-las. Mas não consegui. Mas Rodrigo é mais sério do que você imagina. Juliana olhou em seus olhos, com uma intensidade que o fez estremecer. Se não fizermos nada, pode ser tarde demais. Precisamos ir agora. Ele sentiu a urgência, mas o que aconteceu a seguir, ninguém poderia prever. Uma explosão estourou na rua, em frente ao tribunal. Bobo. O vidro estremeceu, e o barulho ensurdecedor fez todo mundo gritar. Rodrigo e Juliana foram lançados para o chão, junto com a multidão. O que estava acontecendo? Quando a poeira assentou e as pessoas começaram a se levantar, foi como se o tempo tivesse parado. No meio da confusão, Rodrigo olhou em volta. Ele viu André. Ele estava livre, apesar da prisão, rindo, e então, como se tivesse poderes mágicos. Ele apontou diretamente para Rodrigo e Juliana antes de desaparecer na multidão. O que foi isso? Rodrigo estava em choque, o coração disparando. As palavras de Juliana se misturavam na cabeça dele, e em um último pensamento de clareza, ele percebeu. Tudo o que ele achava saber estava em risco de se desfazer completamente. Ele está se protegendo, Rodrigo. Temos que descobrir o que ele planeja. Juliana disparou. Mas já era tarde. Uma onda de pânico tomou a cidade, e tudo que Rodrigo conseguia pensar era na irmã dele e nas revelações que o esperavam. O mundo virou de cabeça para baixo, e ele sabia que apenas começava a descobrir a verdade. Uma verdade que poderia mudar tudo. Alguém gritou do outro lado da rua. Ela está aqui! Uma mulher se destacou entre a multidão, correndo em direção a eles, os olhos arregalados, o rosto pálido. Rodrigo reconheceu a silhueta. Era Ana, sua irmã. O coração dele disparou mais rápido, um misto de alívio e terror. O que ela estava fazendo ali? Ana chegou ofegante. Rodrigo, Juliana, vocês não sabem, estão todos atrás de nós. A urgência na voz dela fez Rodrigo sentir um nó na garganta. Preciso contar tudo, mas não aqui. Olhou ao redor, como se temesse que alguém os ouvisse. Rodrigo, não é só sobre André. É muito, muito pior. A expressão dela era de desespero. Eles estão planejando algo enorme. E eu estou envolvida. Rodrigo quase tropeçou. Envolvida? Com o que, Ana? O que está acontecendo? O choque fazia seu coração acelerar cada vez mais. Ana olhou para o fundo da rua, onde sombras se moviam, e ele sentiu uma sensação de urgência. Venham comigo. Preciso mostrar algo. A verdade sobre André é mais sombria do que você imagina. E a minha parte, eu não tive escolha. E conforme Ana puxava,
Rodrigo e Juliana para longe da cena, uma nova dualidade se formou entre eles. O que ela escondia? O que exatamente ela não havia revelado? Enquanto seguiam, Rodrigo não conseguia deixar de pensar. Tudo o que ele acreditava saber estava desmoronando. Cada passo em direção à verdade parecia mais perigoso do que o último. O eco de seus próprios passos no pavimento o perseguiu como um aviso. Que outros segredos estavam prestes a ser revelados? E quem, de fato, eram os verdadeiros traidores? Rodrigo e Juliana atravessaram a rua, Ana puxando-os com ferocidade, os olhos arregalados em pânico. As pessoas se aglomeravam em volta, mas Rodrigo só conseguia pensar no que poderia acontecer. O coração batia forte dentro do peito, como se quisesse escapar da tensão crescente. Ana, por favor, explica isso melhor. Ele mal conseguiu formular as palavras antes de ouvir passos apressados atrás deles. Eu não sei como, mas eles estão a caminho, e não sei se eles sabem. A voz de Ana tremia. Você não entende. A situação é muito mais complicada. Eu não tinha escolha. Juliana olhou de um para o outro, seu nervosismo aumentando. O que você quer dizer? O que está acontecendo, Ana? Ela hesitou, trazendo a mão para a boca, como se tentasse conter um desespero avassalador. Eu fiz um acordo com André. Ele me disse que se eu não o ajudasse, nossa família poderia se prejudicar. Uma parte pode estar comprometida por causa das suas ideias. Não! Como você pode ter feito isso? Ele é um traidor. A revolta de Rodrigo ressoou no ar. A ideia de sua irmã se alinhar com o homem que destruiu sua vida ficava cada vez mais insuportável. Ana parecia ter a mente em outra dimensão, a expressão de culpa misturada a um desespero profundo. Eu tentei pará-lo, mas era como se tivesse um poder sobre mim. Eu soube de coisas que ele fez, coisas horríveis, e só pensei em você, na nossa família. Eu só queria proteger vocês. O desespero envolveu Rodrigo como uma nuvem opressora. Ele precisava saber a verdade, mas o eco da explosão ainda reverberava em sua mente. E então, tudo começou a girar. A sensação de que estavam sendo observados se instalou, borrando a linha entre fuga e confronto. De repente, a multidão se partiu, e uma figura emergiu pelo meio da confusão. André. Ele estava acompanhado por 2 homens robustos, com correntes e sorrisos triunfantes nos rostos. A tensão aumentou de forma palpável, como se o ar tivesse se tornado denso. Rodrigo sentiu uma onda de pavor. O que você está fazendo aqui ainda, seu traidor? Rodrigo gritou, o medo intensificando sua raiva. Você não deveria estar preso? André sorriu, um sorriso frio, que fez o estômago de Rodrigo revirar. Rodrigo, você sempre foi tão ingênuo. Essa prisão não é um fim, mas um meio. Ele olhou para Ana, e a expressão dela mudava lentamente, como se estivesse subjugada por algo mais sombrio. Vocês não têm ideia do que está acontecendo, têm? Nunca tiveram. Como assim? Juliana interveio, o rosto dela se contorcendo de dúvida. André virou-se e gesticulou para seus capandas. Aqui está a verdadeira surpresa. Os homens puxaram algo de suas bolsas. Documentos. Esses papéis não só mostram as trapaças que você, Ana, ajudou a realizar. Eles provam que você está mais envolvida do que jamais admitiria. Não, você está mentindo! Ana gritou, a voz agora cheia de desespero. Rodrigo, eu não posso. André continuou desdenhoso. Ah, minha querida Ana, sabem o que eu mais quero? Que você seja meu trunfo. O acesso que você tinha àquele projeto valioso era tudo o que precisava. E agora, tudo está nas minhas mãos. Rodrigo sentiu que sua visão escurecia. A revelação o golpeou como um soco no estômago. Ana, você? As palavras mal saíam de sua boca. A traição nem sequer era de André,
mas de sua própria irmã? Todo o calor da raiva se transformou em frio. O mundo ao seu redor girou. Ana chorava, mas não parecia buscar o perdão. Rodrigo, eu fiz isso por você. Era uma forma de salvar a nossa família. Eu achei que estava protegendo você, mas não sabia até onde isso ia. Eu não pretendia que isso chegasse a esse ponto. André riu, um riso glacial. Sentiram. Isso, o cheiro da verdade? É uma pena que agora seja tarde demais para o arrependimento, Ana. Ele gesticulou para os homens. Vamos, temos um negócio a terminar. No instante em que os homens avançaram, tudo pareceu desacelerar. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Seria aquele o momento em que toda a culpa e todo o peso da traição se reuniriam em um único instante? E quando as sombras se aproximaram, uma explosão ainda mais poderosa irrompeu da direção oposta. A terra tremeu sob seus pés, e uma nova onda de pânico tomou conta. Debruçado na ponta do corpo que quase não pôde processar, Rodrigo olhou para Ana e Juliana, atônitas. O que mais poderia acontecer? E a luz diminuiu. A realidade tornava-se um borrão. Novos rostos surgiam na fumaça, enquanto André riu e desapareceu na multidão. Desenfreada, Rodrigo só conseguia pensar em como a verdade mais dolorosa ainda estava por vir. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo novamente. E no meio do caos, ele se perguntava até onde chegaria para proteger quem realmente amava. No instante em que a explosão cortou o ar, Rodrigo sentiu o chão tremer sob seus pés, como se todo o mundo estivesse desmoronando. Ele olhou para Ana, que estava a poucos passos dele, e viu o desespero em seus olhos. O riso de André se perdeu na confusão, mas a imagem do rosto dele, arrogante e triunfante, pairava como uma sombra sobre tudo. A fumaça subiu, e a multidão começou a entrar em pânico. Os gritos misturavam-se a uma cacofonia de sirenes e pessoas correndo em direções opostas. Rodrigo precisou de um segundo para processar o que estava acontecendo. Era caos puro, e a sensação de descontrole era sufocante. Ana! Ele gritou, tentando alcançá-la enquanto as pessoas se empurravam na direção contrária. O que você sabe? O que está acontecendo? Precisamos sair daqui, Ana gritou, puxando-o pela mão, seus olhos arregalados de medo. Mas antes que conseguissem escapar, uma figura conhecida emergiu da poeira. Era o pai de Rodrigo. Ele estava pantando, com as roupas sujas e o olhar apreensivo. Rodrigo, não, não entre nessa. Ele está atrás de vocês. A voz dele estava tensa. Pai, você está bem? Rodrigo perguntou, surpreso ao vê-lo ali. Precisamos ir. A situação está fora de controle, disse o pai. Mas no fundo da palavra dele havia algo mais. Algo que Rodrigo não podia entender. E então tudo mudou. De repente, uma das cordas que seguravam a construção sob o qual estavam começou a estalar. Os gritos de alerta dos que estavam por perto se misturavam com o som do fracasso iminente. Antes que Rodrigo pudesse se mover, um lobo de madeira e metal desabou, levantando uma nuvem de poeira. Ele se viu perdido em meio ao estremecer do terror. Um empurrão. Sentiu-se lançado ao chão, a visão embaçada, e tudo girava. Enquanto tentava recobrar a posição, sua mão tocou algo frio e duro. Eram papéis espalhados pelo chão. Rodrigo pegou um deles e o coração disparou ao ver o título. Contrato de parceria, André Mendes e Ana Rodrigues. Ele se levantou, a confusão se transformando em um furor dentro dele. A traição, agora, tinha um novo aspecto. Você se juntou a ele? Ele gritou, encarando sua irmã. Diz que você não estava envolvida, que você nem sabia. Ana abriu a boca, mas antes que pudesse responder, o pai entrou na frente dela, seu olhar feroz.
Rodrigo, não! Ele estava tentando salvar você! O pânico em seus olhos enfraqueceu qualquer esperança que restasse. Salvar o quê? A família ou a própria pele? A raiva retumbava na voz de Rodrigo. Não conseguia acreditar que, depois de tudo, a pessoa que mais confiava poderia ser a responsável por essa reviravolta. Rodrigo, o pai gritou, agora pálido e quase sem forças. Deixa eu explicar. Há algo que você não sabe. Algo que pode mudar tudo. Rodrigo sentiu um frio na espinha. O que mais eu não sei? O que mais você escondeu de mim? A multidão ao redor deles estava em caos, mas o tempo parecia parar. O pai parecia hesitante. E isso só aumentava a ansiedade de Rodrigo. Então ele resolveu falar. André não é só um ladrão. Ele é parte de algo maior, de algo muito mais perigoso. As palavras dele pareciam ecoar em sua mente, mas Rodrigo não tinha tempo para perguntas. Ele só queria saber a verdade. O que você está dizendo? Eles estão envolvidos em um esquema que vai além do que você imagina. Algo que pode destruir não apenas a sua carreira, mas todas as nossas vidas. O olhar do pai desempenhando um papel novo. E enquanto falava, o piscar de luzes azuis refletiu nos seus olhos. Precisamos ir. A voz de Juliana soou firme. Senão, poderemos ser pegos no meio disso tudo. A urgência de agora era palpável, mas a clareza na mente de Rodrigo começou a escassear. O que mais estava ali, escondido sob a superfície desse conflito? André, rindo de sua posição, parecia saber mais do que todos ali. A confusão pairava no ar. Mas enquanto Rodrigo tentava entender as peças dispersas, uma ideia aterrorizante veio à mente. Talvez eu tenha que jogar direito com eles, para descobrir o que está realmente acontecendo. E com esse pensamento, a realidade da traição tomou um novo rumo. Agora, ele não poderia mais confiar em ninguém. O que mais sua família tinha escondido? E o que André realmente planejava? O futuro parecia tão incerto e apenas a escuridão se expandiu à sua frente, deixando Rodrigo em um abismo de dúvidas. O jogo mal havia começado. Rodrigo estava paralisado, a mente girando com a última revelação. Sua irmã Ana estava envolvida em tudo isso? O caos ao seu redor se intensificava enquanto a figura de André se misturava na multidão, rindo como se estivesse no controle. Mas nesse exato momento, Rodrigo percebeu algo na expressão dela. Um brilho nos olhos que ele nunca tinha visto antes. Era medo, mas também havia um toque de algo mais profundo, quase obscuro. Rodrigo, por favor, você precisa ouvir. Ana insistiu, mas ele mal conseguiu processar suas palavras. As sirenes ecoavam e os gritos se misturavam às vozes, criando um som ensurdecedor. Eu não posso acreditar que você fez isso, ele gritou, os olhos cheios de raiva. A sensação de traição era cortante, como uma lâmina fria em seu peito. Ana parecia prestes a responder, mas antes que pudesse fazer isso, tudo aconteceu muito rápido. Uma explosão distante fez o chão tremer novamente e as pessoas começaram a correr. Em pânico. A fumaça subiu, obscurecendo a visão. Mas Rodrigo não se afastou. Ele queria saber a verdade. Precisava saber o que sua irmã realmente fazia ali. No que você estava envolvida, Ana? Ele perguntou, a voz falhando, mas firme. Sentia que, no fundo, o que ela tinha a dizer poderia mudar tudo. Eu estava tentando proteger você, Rodrigo, ela gritou. E sua voz era um misto de desespero e raiva. André não é o único que me envolveu nisso. Há mais pessoas. Pessoas que você não conhece. E eu tenho um segredo. As palavras dela pairaram no ar. Um segredo? O que mais ela poderia estar escondendo? Sua mente girava entre a raiva e a impulsividade. E então, em um gesto inesperado, Ana puxou um colar do pescoço e o levantou. Um pingente em forma de chave reluzindo sob as luzes fracas. Essa é a chave de um lugar onde tudo começou.
O que André não quer que você descubra. Rodrigo sentiu um frio na espinha. Que lugar? O que você está dizendo? A tensão era palpável. E então tudo mudou. Uma figura apareceu em meio à fumaça, quase como se tivesse sido convocada pelo caos. Era um homem alto, encapuzado, com um ar familiar. O coração de Rodrigo disparou. Pai? O que ele estava fazendo ali? Rodrigo. Não. Mas não era seu pai. O homem removeu o capuz e Rodrigo congelou em choque. Era Carlos, um amigo do pai, alguém que havia desaparecido há anos. Você não deveria estar aqui, Rodrigo gritou, a mente em frangalhos. Não é como você pensa, Rodrigo. É muito mais complicado. Carlos respondeu, sua voz tinha um timbre de urgência e uma calma que contrastava com o pânico ao redor. Complicado? O mundo de Rodrigo estava se desintegrando. O que você tem a ver com isso? Eu sou parte do que está acontecendo. E André? Ele é só um peão em algo muito maior. Carlos olhou para Ana, seus olhos revelando um misto de arrependimento e determinação. Ana, você não deveria ter feito o que fez. Eles não vão parar por aqui. Finalmente. Rodrigo sentiu como se todo o ar tivesse sido retirado de seus pulmões. O homem que acreditava estar ali apenas para ajudar, agora parecia ser parte do problema. E com isso, a fúria de Rodrigo tomou conta. Você está por trás de tudo isso? Não me entenda mal, Carlos replicou. Mas Rodrigo não queria ouvir. Cenas de traição e medo enchiam seus pensamentos, como sombras dançando sob a luz turva. A revelação tinha virado tudo ao contrário. A traição muitas vezes estava mais perto do que se imaginava. Havia um plano, uma proteção, algo maior em jogo. Carlos continuou, sua voz se tornando um sussurro quase distante. Mas agora é tarde demais. Eles estão vindo. As palavras ressoaram ao redor dele. E o tempo parecia parar. O homem que Rodrigo conhecia como Porto Seguro agora se revelava um personagem nebuloso, jogando luz sobre dúvidas que ele nunca havia considerado. O que era real e o que era pura manipulação? Enquanto Rodrigo lutava para processar a avalanche de emoções, um grito rasgou o ar. Estamos cercados, alguém berrou. Os homens que seguiam André haviam se reorganizado, e seus rostos agora pareciam mais ameaçadores. Uma onda de pânico e tensão envolveu Rodrigo, puxando-o de volta à realidade. E enquanto tudo desmoronava ao seu redor, Rodrigo teve um pensamento apavorante. O que mais estava escondido? O que mais ele não sabia? O enigma conturbador continuava, e as pistas estavam mais próximas do que poderia imaginar. O jogo estava apenas começando. Rodrigo sentiu o chão tremendo sob seus pés. Enquanto a fumaça subia como um manto de caos, o olhar de Ana estava carregado de desespero e confusão, enquanto Carlos, seu velho amigo, se posicionava como um farol neste mar de incertezas. Precisamos agir. Eles estão chegando, gritou Juliana, puxando Rodrigo para fora da linha de fogo. A cena à sua frente era um pesadelo. André e seus homens estavam se aproximando, os rostos determinados e ameaçadores. Vocês acham que podem escapar? Voz de André ecoou, cheia de desprezo. Essa história ainda não acabou. Rodrigo sentiu um nó no estômago. Ele precisava proteger sua irmã, sua casa, seus sonhos. Ana, diz pra mim a verdade agora. Não dá mais pra esconder. As palavras saíram com a urgência de um grito. Ana olhou para Rodrigo. As lágrimas escorriam pelo rosto. Eu não sabia que isso tudo ia chegar a esse ponto. Eu pensei que estava ajudando. Carlos interveio, a expressão grave. Ana, você precisa parar de pensar que o que fez foi certo. A escolha de se alinhar com André nunca foi uma escolha, e sim uma armadilha. Antes que pudessem processar, um barulho ensurdecedor cortou o ar e todas as luzes ao redor pareciam se apagar.
Rodrigo se lançou para proteger Ana. Naquele instante, André riu. Um riso frio, como se soubesse que tinha as cartas na mão. Rodrigo estava em choque. Ele olhou para Juliana, buscando algum sinal de esperança. Precisamos de um plano. Ela concordou rapidamente, o olhar determinado. Enquanto as sombras se aproximavam, Rodrigo se lançou à ação. Vamos nessa, agora! Ele puxou as duas mulheres e, juntos, avançaram em direção a uma saída lateral. O desespero queimava em seus corações. O que estavam prestes a enfrentar era inimaginável. Na tentativa de fugir, Rodrigo se virou na última hora e gritou para André: "Isso não vai acabar bem para você a qualquer momento." Embora as palavras saíssem como um eco de bravura, a dúvida se instalou como uma sombra em seu coração. Eles conseguiram sair, mas o que viram para além das portas do tribunal era assustador. Um grupo de pessoas que Ana nunca imaginou que estavam ali, cercava o prédio. Rodrigo sentiu que o cerco se fechava. Precisamos descobrir o que André planeja. É mais profundo do que achamos, disse Carlos, enquanto olhava para os rostos familiares na multidão. Era hora de agir. Eles precisavam se unir, descobrir os segredos que André estava escondendo. Ana deu um passo à frente. Estou disposta a ajudar. Precisamos desmascará-lo, não só por nós, mas por todos que ele enganou. A determinação nos olhos dela fez com que Rodrigo soubesse que, apesar de tudo, ainda havia esperança. As emoções dispararam de forma intensa. Havia um novo sentido de união. Então vamos! Juntos somos mais fortes! Gritou Rodrigo, cercado por aqueles que realmente importavam. E enquanto eles se preparavam para enfrentar o que estava por vir, um pensamento fixou-se na mente de Rodrigo. O que mais estava escondido nas sombras? O que mais viria à tona na busca pela verdade? Ele não sabia, mas estava preparado para descobrir. Neste momento, pois a história de traição, amizade e redenção está longe de acabar. E para você, querido amigo do nosso canal, este é o momento. Você precisa se inscrever agora e não perder as próximas histórias exclusivas que temos preparado. Esmague o botão de like agora! Isso alimenta nosso algoritmo e nos ajuda a trazer mais conteúdo incrível. Sua opinião importa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final bombástico. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente este vídeo, com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho emocionante. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.